14 pontos de segurança. Já viu falar sobre isso, né? Vamos detalhar um pouquinho sobre esse assunto. Mas primeiro, protocolo R24R, protocolo para aumento mamário prótese de silicone. Como o nome diz, é um protocolo, envolve várias coisas. Envolve parte do cirurgião, envolve parte anestésica, envolve uma parte de paciente. Vamos falar sobre uma parte que a gente detalha muito na cirurgia. Os 14 pontos de segurança não quer dizer o protocolo R24R. É um pedacinho. É o que a gente vai detalhar hoje. Envolve muito mais. Envolve tecnologia, anestesia, cuidados do paciente. Mas hoje não vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre os 14 pontos, que é muito descrito na internet, na literatura médica, tem assunto sobre isso. Mas vamos lá. Primeiro ponto. Ponto 1. Uso de antibiótico intravenoso antes da anestesia. Imediatamente, quando está começando a anestesia, é feito antibiótico. Isso é feito em muitas cirurgias, praticamente em todas as cirurgias. É um protocolo geral, mas que faz parte dos 14 pontos. Item 2. Evitar incisões, cortes, cicatrizes pela areola. Quer dizer que não pode fazer? Não. A gente faz em alguns casos. Mas a gente evita para colocar a prótese. A prótese é colocada pelo sulco, pela dobrinha da mama, aqui embaixo. Coloca a prótese. Se precisar fazer uma diminuição de areola e tudo, a gente faz depois. Por quê? Depois na mesma cirurgia que eu estou dizendo, né? Que a gente vai pegar e vai fechar a prótese, deixou tudo certinho e vai ajustar ela no final da cirurgia, com o objetivo de evitar que a prótese passe pela areola. Por quê? Porque a areola é uma área possivelmente contaminada, e com isso a gente está focando em reduzir contaminação. O terceiro, uso de protetores no mamilo. Isso é tipo um plástico, um adesivo estéreo, que antes de começar a cirurgia, assim que está pronta a paciente, a gente cola ele no mamilo, para evitar contato durante a cirurgia na areola, no mamilo, que é onde pode ter bactérias nos ductos mamários. 4. Realizar dissecção atraumática. O que é isso? Dissecção é arrumar o caminho, aonde o espaço da prótese. Como que muitas vezes fazia no passado, alguns cirurgiões podem fazer, quando corta ali, passa o dedo e arruma o espaço da prótese. Não tem nada de errado com isso, só que acontece, aumenta um pouco o sangramento, aumenta um pouco o trauma, depois você vai lá e controla. Mas nesse protocolo, a gente faz uma dissecção atraumática, ou seja, a gente vai arrumar esse espaço tudo com o bisturi elétrico, uma pinça específica chamada pinça de Tebbets, que a gente vai procurar cada vaso e vai soltar ele sempre cauterizando antes, para diminuir o sangramento, para não ter ou ter o mínimo de sangramento possível. Isso que se chama esse nome mais complexo. Item 5. Pare com cuidado todo sangramento durante a cirurgia. Se teve algum sangramento, ele tem que ser imediatamente parado, não pode deixar ele acumular ali. Por isso, a gente vai ter materiais específicos para essa cirurgia, para controlar qualquer sangramento. É uma cirurgia para sangrar quase nada. Item 6. Evitar cortar o tecido mamário. Toda vez que corta o tecido mamário, você tem um trauma maior que o necessário. A gente vai fazer toda essa preparação da loja da prótese, ou evitando o máximo de corte no tecido mamário. Item 7. Realizar irrigação da loja com solução apropriada. A gente tem que fazer o resfriamento da loja, porque ela aquece durante essa dissecção com os equipamentos, resfriar a loja, lavar para tirar o excesso de líquido, para retirar o excesso de debris, que a gente chama, que é o pedacinho de células, de glândulas, para deixá-la o mais limpa possível e sem sangramento nenhum. Porque o sangue, além de poder causar dor, pode ser um meio para a cultura de bactérias. E a gente quer evitar tudo que for de contaminação ou possíveis contaminações. Utilizar funil introdutor. Para quê? Para evitar o contato da prótese com a luva, com a pele do paciente. Ah, mas não está tudo estéreo? Está tudo estéreo. Mas quanto mais a gente evitar contato, melhor. Então o funil, ele evita um pouco esse contato, porque a gente vai colocar a prótese dentro, vai apertar ela, ela vai entrar sem encostar na pele para dentro da paciente. Mas tem uma outra vantagem do funil. Por quê? Quando a gente coloca pelo funil, como a prótese entra de uma maneira mais tranquila, não tem o trauma da prótese. Então, além de evitar o contato, o funil também evita o trauma nas paredes musculares para onde a prótese está entrando. E isso diminui trauma cirúrgico, sangramento, e é bom para nós.
Item 9, uso de novos instrumentos e afastadores e trocas de luvas. Então, toda vez que está pronta a loja, que a gente separou tudo ali, antes de colocar a prótese, a gente troca as luvas, troca os instrumentais para afastar, coloca a prótese para o funil e aí ela vai. Sempre tudo novo, pensando sempre em diminuir contaminação. Próximo item, evitar o uso de provadores sempre que possível, ou ficar tirando o implante de volta. A gente chama de molde. É uma prótese teste. Alguns casos é preciso, quando tem uma mama muito diferente, quando tem uma reconstrução, outra coisa. Mas sempre que for possível, o máximo é tentar não utilizar esses moldes. Evitar ao máximo. Então, calcule a prótese, calcule as medidas, use simuladores, analisadores de imagem em três dimensões para colocar a prótese de uma vez única. Isso é uma vantagem, menor trauma. Uso e fechamento em camadas. Ou seja, a gente, além do sutiã interno, vai fazer fechamento em mais 3 camadas, que dá um total de 4 camadas. Então, é um fio específico chamado fio farpado, que vai fazer o sutiã interno lá de baixo, que é a primeira camada, que vai dar uma travada no sulco, e vamos fechar o resto em mais 3 camadas, com um total de 4 camadas, sem pontos na parte de fora. Evite sempre que possível o uso de drenos, porque é um local potencialmente contaminado. Então, no protocolo R24R, a gente não utiliza dreno nessa cirurgia. Primeiro, porque ela não é uma cirurgia de grandes sangramentos, e outra, para tentar evitar esse suporte, esse aporte de bactérias que pode entrar pelo dreno. E o 14 é a recomendação futura. Então, se você vai ter um procedimento dentário, ou tem algum problema, alguma coisa de infecção possível, ou mexer numa área contaminada, como o dente, você nos primeiros meses tem que utilizar antibiótico preventivo para evitar uma circulação de bactéria no sangue e você está com uma prótese ainda em fase de adaptação. Então, isso é uma parte importante de lembrar os pacientes. Então, 14 pontos de segurança, vamos concluir o que ele significa e qual o objetivo dele. Sempre ele busca menor trauma cirúrgico, menor índice de contaminação com bactérias. Isso previne complicações futuras e imediatas. Os 14 pontos foram desenvolvidos principalmente para o número de bactérias e para proteger o implante dessas possíveis complicações futuras, né? Reduzindo a contaminação, a gente também reduz o índice de seroma, de hematoma, de contratura e possível ALCL. Então, tudo que tem de complicações futuras, a gente tende a reduzir seguindo protocolos mais rigorosos de menor trauma cirúrgica e menor índice de contaminação. Vamos ver mais o último detalhe aqui. Isso daqui é um desenho de prótese com um possível início de contratura. Como que forma uma contratura, né? Que é o que a gente está falando de evitar complicações, para que evitar sangramento, para que evitar infecções. É para tentar reduzir a formação de contratura capsular, que é uma coisa que pode acontecer com o tempo. Pode acontecer mesmo assim? Pode. A contratura tem várias causas. Uma das causas é o próprio corpo, tem uma cicatrização mais forte na formação da cápsula. Uma outra causa que a gente está tentando evitar é pequenas ou microinfecções. Um pequeno acúmulo de bactéria lá no iniciozinho ou por algum motivo, ela pode com os anos ir se desenvolvendo em volta e ficando mais grossa e formar uma cápsula. Só não conclua que você não fez os 14 pontos, você tem a contratura. Não quer dizer isso. 14 pontos é para reduzir. Então você concluiria o contrário. Fiz 14 pontos, não vou ter contratura. Também não é isso. A gente fala em redução. Isso é protocolo para reduzir risco. E isso já está descrito muito bem na literatura. Então, se você ficou com alguma dúvida, manda aqui embaixo para a gente. Vai virar um vídeo para ajudar outros colegas, outras pessoas sobre informações seguras sobre cirurgia plástica.